Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você, nesse horário, diante do televisor, para nós é causa de grande alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Terminamos hoje uma catequese de 6 programas dedicada aos pecados que bradam ao céu. Depois de termos em muitos programas refletido sobre a distinção entre pecado mortal ou grave e pecado venial ou leve, e depois de termos falado dos pecados capitais, estamos falando agora, terminando de falar sobre os pecados que bradam ao céu, aqueles pecados de particularíssima gravidade, que clamam a Deus e suplicam uma intervenção dele imediata, tamanha é a injustiça que eles causam. Primeiro pecado que brada ao céu, o fratricídio, o irmão que mata outro irmão, o pecado de Caim que matou Abel. Segundo pecado que clama ao céu, o pecado dos sodomitas, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, o que levou à destruição de Sodoma e de Gomorra. Terceiro pecado que clama ao céu, o clamor do povo hebreu no cativeiro do Egito. Quarto pecado que clama ao céu, a queixa do estrangeiro, do órfão e da viúva. Hoje vamos tratar do último pecado que clama ao céu, que é a injustiça contra o assalariado. Quem trabalha tem o direito à remuneração e privar o trabalhador do seu justo salário é uma injustiça inominável. Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 14 a 15. Não prejudicarás o assalariado, pobre e necessitado, quer seja um de teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades de tua terra. Dar-lhe-ás o seu salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque é pobre e espera impacientemente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor e serias culpado de um pecado. Onde está a gravidade desse pecado? A pobreza desse trabalhador. A dependência da família com relação a ele. Ele precisa desse dinheiro para viver. E quando eu falo viver, estou falando comer, se vestir, prover as necessidades básicas para si e para sua família. A carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 4, trata desse pecado em termos igualmente duros. Vejamos o texto. Eis que o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos literalmente um pecado que clama aos céus. Essa expressão clama, brada, encontra-se explicitamente na Bíblia em cada um desses 5 pecados. É um pecado de particular injustiça, porque este que trabalhou e mereceu o salário que não recebeu, por não receber o salário, denota ser uma pessoa explorada. E pior do que isto, tal exploração vai causar outros sofrimentos. Ele provavelmente vai passar fome, privações, tem remédios para comprar, tem despesas para assumir, tem compromissos para honrar, tem filhos para alimentar, tem um lar para manter, dentre outras coisas. Trata-se, portanto, de um pecado não apenas grave, não apenas gravíssimo, mas gravissimamente gravíssimo. Um dos 5 pecados que bradam ao céu. Deus nos livre de cometê-los. E se os cometemos, Deus nos converta e nos leve a reparar o quanto antes tais abominações.